No livro de Apocalipse, no capítulo 5 e no capítulo 8, nós encontramos uma revelação extraordinária sobre o que acontece com as orações dos santos. Você já pensou alguma vez sobre as suas orações, para onde elas vão, aonde elas estão, o que acontece com elas? É isso que Apocalipse 5 e Apocalipse 8 nos revela. Em primeiro lugar, as orações dos santos estão depositadas em taças de ouro. O versículo 8 do capítulo 5, na sua segunda parte, nos diz o seguinte: cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações dos santos são recolhidas pelos anjos de Deus. As orações dos santos são tão especiais que são depositadas em taças de ouro. As orações dos santos são perfume agradável ao Senhor. O Senhor se agrada das orações dos santos e as recebe como cheiro agradável. As orações dos santos estão colocadas diante de Deus. Um outro anjo que trazia um censário de ouro, diz a palavra, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus o perfume do incenso com as orações dos santos. Apocalipse capítulo 8, versos 3 e 4. As orações dos santos estão sobre o altar de ouro. As orações dos santos estão diante do trono de Deus. As orações dos santos sobem diante de Deus como perfume agradável a Ele. As orações dos santos são incenso agradável a Deus. Versículo 8 nos fala sobre isso. Cada anjo apresentava a taça de ouro cheio deste perfume. O que era o incenso bíblico? Uma substância seca, aromática, de cor amarela, de gosto amargo e picante, mas extremamente odorífera. Chama-se também incenso ao fumo que se eleva pela combustão daquela substância aromática. No Antigo Testamento, antes de Cristo, o incenso significava oferta a Deus. Na Bíblia, ele aparece como uma oferta a Deus nos templos. Era utilizado como uma maneira de se conectar com o Senhor de forma direta. Era como se a queima dos aromatizantes elevassem aos céus os pedidos e os agradecimentos de todos. Os incensos, então, eram utilizados como uma entrega de amor e representavam as preces de muitos sendo entregues por apenas uma pessoa, o sumo sacerdote. O incenso tinha fins espirituais, mas no livro de Cânticos de Salomão, o aromatizante era aceso apenas para exalar perfume e agradar as pessoas que estavam por perto. No Novo Testamento, após o nascimento de Jesus, o incenso tomou uma outra realidade. Os reis magos levaram 3 presentes para o Messias: ouro, incenso ou perfume e mirra. Estes foram os mimos oferecidos. E como eles acreditavam que Jesus seria o rei dos judeus, ofereceram elementos valiosos a ele. O incenso tinha tanto valor quanto pedras preciosas, pois possuía uma ligação especial com o sagrado. Após a morte de Cristo, o incenso tem outro significado. A Bíblia declara: o véu do templo foi rasgado automaticamente,
representando a nova fase de proximidade de todos os homens com Deus. Desde então, o incenso passou a ser utilizado sem a finalidade de oferta, mas apenas como um item para aromatizar os ambientes. Atualmente, as igrejas cristãs não contam com um aromatizante para uso em cerimônias, porém, não há proibição de acendê-lo para aromatizar a casa ou outros espaços. Ele pode ser utilizado também para ajudar a criar uma atmosfera favorável para fazer suas orações com mais concentração. Concluindo, podemos pensar a respeito do tempo em que vivemos. O vírus pode nos impedir de sair de casa. O vírus pode nos impedir de ir ao templo para cultuar a Deus. O vírus pode nos impedir de ver os nossos irmãos. O vírus pode nos impedir de abraçar e de beijar os nossos irmãos amados. Mas o vírus jamais poderá nos impedir de dobrar os nossos joelhos diante de Deus, nos impedir de depositar diariamente as nossas orações na taça de ouro, nos impedir de depositar diariamente as nossas orações diante do trono de Deus, nos impedir de orar, de clamar, de suplicar a Deus. O vírus não pode nos impedir. O poder das orações dos santos de Deus, a manifestação do milagre, dos sinais e dos prodígios por meio da oração dos santos. O vírus não pode impedir a manifestação gloriosa dos filhos de Deus em oração e clamor por esta terra. A oração é a maior e mais poderosa arma dos santos de Deus. A oração quebra barreiras, a oração quebra o jugo, a oração destrói a depressão, a oração cura as enfermidades, a oração perdoa os pecados, a oração alcança os céus, a oração muda as circunstâncias, a oração salva o perdido, a oração alimenta a alma e o espírito. A oração move as poderosas e graciosas mãos de Deus. Portanto, ore, clame, suplique, fique em casa. Perdão, não! Fique na presença de Deus, em oração, em clamor, em adoração a Deus. Não deixe de levantar o seu altar diante do Senhor. Ele ouvirá o seu clamor, Ele ouvirá a sua oração, Ele falará ao seu coração através da sua palavra. E você será renovado, restaurado, e nenhuma sombra de mal algum lhe alcançará. Você sairá desse tempo vitorioso como sempre, em Cristo Jesus, para a sua glória. Que Deus te abençoe e que Deus te levante para ser um homem de oração, uma mulher de clamor, que eleva aos céus a necessidade desta terra e que traz dos céus a palavra de Deus para os homens.